Bom, mas vamos falar sobre Richarlison no Vasco, o pombo do Tottenham da seleção brasileira da Copa do Mundo. Medel indo embora? Mais de 20 mil ingressos emitidos para o jogo com o Flamengo. Domingo no Maracanã, decisão no Campeonato Brasileiro. Tem ou não tem rebaixamento? Termina ou não dia 8 de dezembro a competição? E mais, a comissão da Câmara dos Vereadores, a gente já começa já por isso, aliás, as 17 comissões aprovaram a sequência do potencial construtivo. Em reunião realizada hoje, nessa segunda-feira, aprovação unânime, o que acelera e muito o processo, batendo com aquela data que estava prevista pelo presidente Pedrinho, que nós falamos aqui, da reforma de São Januário começar logo após o término do Campeonato Brasileiro. Porque se tudo correr como tem corrido, vai ter uma audiência pública quarta-feira, a segunda são 3, depois da terceira, que deve ser marcada para o mês de junho, a votação em 2 turnos na Câmara dos Vereadores. Tudo aprovado, vai para a sanção do prefeito, que é o cara que está encabeçando, o prefeito Eduardo Paes, desde o início desse projeto, que começou lá na gestão passada e que a gestão atual deu seguimento de forma muito inteligente à reforma de São Januário. Se Deus quiser, vai começar depois do Campeonato Brasileiro, que vai terminar dia 8 de dezembro. Esse é o gancho para a gente falar sobre a competição, porque rolou uma reunião hoje na sede da CBF com os 20 representantes dos clubes da Série A, lá com o presidente Edinaldo Rodrigues. Rebaixamento não foi falado, vamos mudar, não caem os clubes do Sul, dá uma isenção para eles, nada disso. Nem foi proposta, inclusive, pelos clubes do Sul, esse tipo de situação. E as datas FIFA dos meses de junho, já agora, setembro, outubro e novembro, ou seja, 8 datas serão utilizadas para começar a bater essas rodadas que ficaram para trás, colocando em dia, além de inversão do mando de campo. Ou seja, vai atropelar um pouquinho o calendário, ao invés na data FIFA o time descansar, por uma questão emergencial, para que o campeonato não atropele o 8 de dezembro. Isso é fundamental porque impacta no ano seguinte, porque é início de férias, volta aos trabalhos em janeiro de 2025, que já será um calendário apertado, tem o Mundial de Clubes. Então tudo isso foi pesado e decidido na reunião. Volta normal o campeonato nesse fim de semana, tem Vasco e Flamengo, 20 mil ingressos já foram emitidos para essa partida, vai ser um clássico daqueles, casa cheia, certeza que o torcedor do Vasco vai em grande número ao estádio. E aí, depois desse jogo, o Vasco tem o jogo com o Palmeiras. A CBF ainda não decidiu, não divulgou ainda, vai nas próximas horas, aí, talvez até amanhã, a tabela detalhada já com esse desmembramento, com os jogos que estão atrasados, que estão sendo remarcados. Por exemplo, o Vasco pega o Flamengo e dia 12 o Palmeiras. Entre esses jogos, a CBF vai marcar jogo atrasado. O Vasco não teve jogo adiado em relação a Grêmio, Inter e Juventude, mas tem rodada que foi adiada. Então essas rodadas serão encaixadas nessas datas FIFA, ou seja, aquele espaço de 10 dias que você teria treinador, esquece. Nesses 4 meses que eu falei, junho, setembro, outubro e novembro, esquece. Vai ser pauleira por uma questão emergencial e é totalmente compreensível. Bom, o chileno Medel está indo embora, Azevedo, você colocou na thumb isso. Então, a gente vem falando aqui do interesse que o Vasco tem, e observa o mercado, de abrir espaço na sua folha. E o Medel é um cara que não vem sendo utilizado. Agora, com o novo treinador, salvo se o Álvaro Pacheco o fizer, mas com o técnico anterior, Rafael Paiva, não vinha sendo utilizado. Hoje, no canal do Barano, o programa que ele tem na hora do almoço, na hora do Vasco, ele com o Edu Canelas e o Lineker trouxe a informação que ele tem, e a gente tem que respeitar quem tem informação, de que no jogo com o Fortaleza lá no Castelão, chamado pelo treinador, pelo Rafael, o Medel falou assim, não quero entrar. Isso é uma insubordinação, isso não pode acontecer. Ele não vinha sendo utilizado, tem todo o direito. Não tem. Mas é apenas mais um capítulo esse, de uma história nessa temporada que não tem sido de sucesso. Medel foi muito importante na temporada anterior, mas nessa temporada ele não vem performando. No vídeo hoje mais cedo no Café, na minha opinião, hoje o melhor zagueiro do Vasco é o Maicon. Falhou contra o Fortaleza e redimiu no mesmo jogo, mas para mim ele é o melhor zagueiro. Mas ele não é rápido no combate, mas na bola aérea ele é muito bom. Você tendo um zagueiro rápido com ele, o João Vitor é um zagueiro rápido.
formaria bem. Ah, mas não tem canhoto. Mas quem disse que obrigatoriamente tem que jogar um destro e um canhoto? É melhor dos cenários, mas se não tiver. O Léo tem falhado na temporada, tem dado distância na marcação. É bom zagueiro, mas não vive um grande momento, na minha avaliação. Por isso o Vasco está no mercado buscando nessa janela uma substituição, porém dependendo da saída do Medel, que tem um alto salário e há interesse de outros clubes. E o Vasco não vai se opor se realmente pintar proposta por ele. Aliás, e a propósito, falando em proposta, hoje, nos donos da bola, o Neto, o craque Neto, que adora o Vasco da Gama, é um time que ele não jogou, mas ele adora. O sogro, a esposa, enfim, ele tem uma ligação boa com o Vasco, assim, afetiva. Ele disse que soube por um amigo que não deu o nome, que o Richarlison interessa ao Vasco. Vamos voltar no tempo? Lá nas Olimpíadas, né, naquele momento em que os jogadores estavam reunidos, Ricardo Graça, o Lucão do Vasco, levaram camisas para ele, Richarlison, Matheus Cunha, Douglas Luiz, enfim, jogadores, Paulinho, os caras que eram do Vasco ou que se identificam com o Vasco, no caso Richarlison, que disse ser torcedor do Vasco, ao Pilhado, numa entrevista ao Pilhado, eles vestiram a camisa e tal, fizeram a brincadeira e tudo. Mas daí, a achar que ele vai embora do Tottenham, porque ele está insatisfeito, segundo o Neto, e vem para o Brasil, é uma distância grande. O Carlos Berbetti conseguiu falar com o pessoal que representa o Richarlison, que está de férias aqui no Brasil, como todos, né? Porque a Premier League já acabou, e disseram que não, que ele vai voltar ao Tottenham. Gente, nesse momento, qual é o foco do Vasco? Felipe Coutinho. É aguardar a rescisão contratual com Aston Villa e anunciar o Felipe Coutinho com um contrato de 2 anos, com possibilidade de mais 2. Esse é o trabalho que o Vasco faz, é o foco, Felipe Coutinho. Aliás, amanhã no nosso Café Vascaíno, eu vou trazer aqui algumas sugestões de posicionamento. Felipe Coutinho e Payet juntos? Claro que sim, claro que sim. Mas assim, Richarlison hoje negociando com o Vasco, eu não tenho essa informação. Tentei apurar com pessoas do Vasco e ninguém internamente ouviu falar, mas respeito a notícia que trouxe o Neto. Seria fantástico? Pô, imagina um quarteto. Coutinho, Payet, Richarlison e Verratti. Esquece. Esquece. Ah, mas o Richarlison não está feliz na Inglaterra, ele não tem sido muito utilizado, tem tido muita contusão, quer vir embora. Mas não é assim, estou infeliz, quero ir embora. É óbvio que o jogador comanda a operação, mas sob contrato e com o clube querendo utilizá-lo, a não ser questões de fair play, tem que abrir espaço na folha para contratar A, B ou C, mas acho pouquíssimo provável. E nesse momento, o Vasco SAF tem 2 focos. Resolver a questão com relação a 777, a compra das ações por um outro investidor, sem que elas voltem para o Vasco, para não ter aquele trâmite todo que já explicamos aqui no canal, e a situação imediata do Felipe Coutinho. Isso significa que o Vasco não está no mercado por outros atletas? Claro que não. Mas desse tamanho, dessa negociação do Richarlison, eu acho pouco provável e não consegui confirmar, mas a informação foi dada, repito, pelo craque Neto e a gente passa aqui também. Agora, se a gente imaginar um quarteto Coutinho, Payet, Verratti e Richarlison, meu amigo, aí ninguém no Brasil teria um quarteto desse tamanho. Ninguém. O trio já vai ser fantástico. Coutinho, Payet e Verratti. Imagina um quarteto com Richarlison. Isso aí, meus amigos, é voltar àqueles grandes momentos de Juninho Paulista, Euler, Romário, Juninho Pernambucano, Ramon, Edmundo, Romário, Juninho Pernambucano, Ramon, Edmundo e Evair, aqueles grandes quartetos que nós nos acostumamos. Será que poderemos viver isso em breve? Amém, Senhor. Grande abraço! Então, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Vasco da Gama, informações exclusivas, tragos e atualizadas, trago pelo jornalista Fábio Azevedo, que trouxe informações de bastidores de mercado, da bola, contratações, reforços aí relacionados ao Vasco da Gama. A informação é que está sendo só falada aí sobre a questão de Richarlison poder estar fechando com o Vasco. Você já pensou um quarteto de Payet, Coutinho, Verratti e Richarlison com a camisa do Vasco? E já pensou se Thiago Alcântara e Lianco vem? Seria um baita time, um time competitivo. Faria com que o Vasco levasse muito nível aí de competição.
o Vasco chegaria para brigar pelos títulos de qualquer competição aí, né? Seria uma baita contratação aí pro Vasco, mas nada ainda concretizado. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais novos vídeos e você não tá perdendo nada, valeu? Tô ficando por aqui, um grande abraço no coração, se inscreve no canal do Fábio Azevedo, fanático vascaíno, e tamo junto, forte abraço, fui!